Olá, vamos continuar falando do 10º capítulo hoje, da segunda parte, ou seja, o último capítulo do livro Paulo e Estevão. Naquele momento em que, depois da promessa pública de Nero em perseguir, em punir os culpados do incêndio que ele mesmo provocou, com toda a sua atitude de hipocrisia, a perseguição aos cristãos vai ficando cada vez mais forte, mas Paulo segue ali, junto com Lucas e Pedro, fazendo seu trabalho de missionário do evangelho, de consolação. E aí, 2 meses depois dessa festa, desse momento que Nero se manifesta, Paulo é preso no momento de pregação. As pregações aconteciam nas catacumbas, no meio da madrugada, ou seja, no cemitério, que era um lugar que legalmente era possível se organizar coletivamente, ainda que de forma bastante escondida. E aí é muito bacana, porque, de novo, a gente vê Paulo dando seus exemplos de coragem, de fé profunda. Fé, lembrando, uma palavra que tem origem não na crença, mas na confiança. Então, ele continua confiando. Então, por exemplo, quando o guarda romano, responsável pela prisão deles, chega triunfante e fala: parem, em nome de César, e quem ousar fugir vai morrer como um cão. Ele fala assim, com toda essa violência triunfante. E Paulo responde para ele: mas quem disse que fugiríamos? Você não sabe que nós seguimos a Jesus? E tem ali um curto diálogo, mas de enfrentamento sereno e esclarecedor, que, claro, irrita bastante ali o guarda romano. Enfim, aí eles vão para a prisão e Paulo usa de todo o título dele romano, mas também dos conhecidos, para ter uma entrevista, um encontro direto com Nero. Porque ele lembrou que teve uma profecia em que alguém disse que ele iria estar frente a frente com o imperador, e ele viu nesta oportunidade um momento de defender os cristãos. Ninguém tinha defendido os cristãos, e de esclarecer e de evangelizar, como é do feitio dele. Então ele mobiliza várias pessoas, usa legalmente o recurso que ele tem, o título que ele tem, e ele consegue então esse momento de diálogo frente a frente com Nero, com sua pequena corte. E ele fala com Nero sem medo e chama Nero a responsabilidade dos seus atos de uma forma educada, mostrando que provavelmente ele não sabe os horrores que estão cometendo em nome dele, Claro que Nero sabe, ele mesmo, é a pessoa que manda fazer os maiores horrores. Ele mesmo fez vários horrores, como, enfim, a gente sabe pela história. Mas Paulo dialoga com ele não só com o imperador Nero, ele dialoga com o espírito Nero, com o espírito de Nero. Então, é uma fala que assombra muito Nero. Ali na hora, Nero solta Paulo, falando, faz ali, não, nós vamos verificar, o que está acontecendo. A cada 3 dias você tem que ir até a prisão, mas Paulo é solto. E é interessante, assim, que apesar dele ter tido essa aparente vitória, ele sente que está para morrer. Ele sabe, porque Paulo está muito antenado com um plano espiritual, com a sua verdadeira tarefa. Então ele tem uma intuição fortíssima. E é nesse momento, o Emmanuel traz detalhes muito bons, assim, para a gente entender a segunda carta a Timóteo, segunda, que ficou registrada na história cristã, que está lá no Novo Testamento, com muitos detalhes, até sobre o momento que ele fala da capa, tem ali a presença de João Marcos. Enfim, tem um momento em que Paulo escreve que só Lucas está com ele, porque realmente, logo depois que ele é liberto, ele percebe que muita gente foi embora, muitos dos cristãos foram embora, ou foram presos, ou foram assassinados. Então, realmente, ele está ali sozinho, mas percebendo que é um momento de finalização da sua tarefa no plano material. Ele vai tendo essa clareza, essa despedida que fica aí registrada na última carta a Timóteo.
E aí, de fato, né, naquele momento mesmo que Nero escuta ele não fala publicamente, mas ele já planeja com o Tigelino, que é o prefeito, que está ali sempre muito sintonizado com as maldades do Nero, que na próxima festividade em que vai ter morte dos cristãos, o Paulo vai morrer no dia seguinte. Né? É isso que vai acontecer. Mas sobre a morte de Paulo, sobre o seu desencarne e os detalhes, né, do que acontece ali no desencarne, para a gente pensar, principalmente do ponto de vista espiritual, vou deixar para falar em detalhes na semana que vem, porque digamos que é o fechamento da tarefa de Paulo vista do plano espiritual. Quantas vezes a gente não percebe que aquilo que a gente se propõe a fazer e parece ter acabado com a morte, na verdade é só continuidade. Né? Mas a gente continua então semana que vem e aí a gente finaliza essa reflexão, esses estudos semanais do livro Paulo Estevam. Até mais!